Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você está ouvindo esse episódio, talvez esteja buscando respostas, ou talvez apenas tentando entender melhor como que uma criança aprende a ler, aprende a escrever e qual o seu papel nesse processo. Eu sou Verônica Zegmiller, eu sou pedagoga, psicóloga, psicopedagoga, neuropsicóloga, idealizadora do Supercog, que é um espaço de estimulação cognitiva voltado para a aprendizagem e que nasceu do desejo de ajudar crianças a aprenderem com mais segurança, apoiando famílias e profissionais nessa caminhada. A leitura, a gente sabe que abre portas que nenhuma outra habilidade consegue abrir. E a forma com que uma criança é alfabetizada pode marcar profundamente a sua relação com o aprender e até consigo mesmo. Antes de qualquer coisa, eu quero te dizer uma frase muito importante. Ninguém nasce sabendo ensinar uma criança a ler. A alfabetização não é apenas ensinar letras ou palavras, mas é compreender como esse cérebro aprende, como a linguagem se organiza e como o ambiente pode favorecer ou dificultar esse processo. E também é importante lembrar que quando uma criança não aprende, isso não significa que foi falta de esforço ou falta de capacidade. Muitas vezes significa que ela ainda não encontrou o caminho. Por isso, hoje nós vamos conversar sobre a alfabetização de forma profunda, embasada cientificamente, mas de forma simples, né? Com experiência e principalmente com muita sensibilidade. Então, respira fundo, pega um café, pega uma água, ou apenas se acomoda aí, porque essa conversa é para você. Eu não estou sozinha, estou com a professora Simone Benedetti. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite, Verônica. É um prazer estar aqui para falar com você, né, sobre a alfabetização, que é um assunto tão importante atualmente. Queria dar aí bom dia, boa tarde ou boa noite para os ouvintes. Muito obrigada. É uma honra, professora Simone, conversar, né, com você depois de eu ter o prazer e o privilégio, né, de fazer a leitura de alguns capítulos que são muito densos os livros, né? Eu confesso que eu não consegui ainda ler tudo, mas eu sim estou simplesmente encantada com a profundidade das suas referências e da sua pesquisa. Você é pedagoga? Não, você é psicóloga, né? Não, isso. A minha formação é em letras, e eu sou professora de língua portuguesa, estou em sala de aula do ensino fundamental de 6º a 9º ano. Já trabalhei bastante com música, com educação musical, né? E tenho, né, formação em psicologia e mestrado em música. Nossa, que caminhada, hein? E sou estudiosa independente, né? E você trabalha na rede pública. Isso. Muito bem. Me conta um pouquinho da sua trajetória, como foi, porque de professora de música, né? A passar a pesquisadora, como foi esse caminho, quais foram, né, os desafios, se já foram, se existem ainda, né? Eu acho que existem muitos, né? Com certeza. Então, quando eu me tornei professora, né, eu trabalhei muitos anos com música, com educação musical, e uma coisa interessante que depois eu fui relacionar, assim, quando eu comecei a estudar mais sobre a alfabetização, é que nas aulas de música, pelo tipo de atividade, né, que eu fazia com o canto, que a gente chama o aquecimento vocal, tudo, o modo como eu fazia, né, de colocar a gente trabalha toda a articulação, né, principalmente de certos fonemas, e eu colocava, eu chamo de apoio visual na lousa, né, para a criança visualizar a letra correspondente ao fonema que ela estava produzindo ali naquele aquecimento vocal, e sempre que aparecia. Então, eu comecei a observar que algumas mães, né, queriam colocar a criança no projeto, falavam, mas olha, ele não lê ainda, ela não lê,
né? Tanto porque a criança era pequena, 5 anos, 6 aninhos, como às vezes maiores, e que não liam ainda, né? Mesmo no 3º, no 4º aninho. E com as atividades de canto, a criançada acabava, sabe, pegando a lógica do sistema de escrita. Depois isso foi fazer sentido para mim, né? Porque é aquela questão de você explicitar a lógica do sistema de escrita para as crianças, né? Então, as letras representam unidades sonoras da fala. Mas, assim, então, eu trabalhei, né, muitos anos com música, e aí, a partir de 2013, eu fui para a sala de aula de língua portuguesa. E aí, assim, eu levei um choque, né? Foi, assim, realmente, eu fiquei muito impressionada com as lacunas que os alunos estavam apresentando a partir do 6º, né, ano, e para mim ficou claro que era um problema de ensino, porque os melhores alunos da sala, os alunos muito inteligentes, eles tinham lacunas, assim, impressionantes de leitura e de escrita, né, de não saber escrever as palavras da língua, as mais básicas, não dominar esses padrões da ortografia, que são necessários para a fluência leitora, e o mais importante, para que o leitor consiga acessar a pronúncia das palavras no ato da leitura. Então, o que eu comecei a observar nos meus alunos? Eles eram mais adivinhadores de palavras que leitores de palavras. Então, e uma outra coisa que eu observei é a profunda dificuldade para compreender o sistema de acentuação. Sim. Por quê? Porque eles vieram de uma abordagem global, que não trata, né, adequadamente a cadeia de letras da palavra, né, o modo de decodificá-la e os padrões da língua, e é um ensino também que prefere completamente a fonologia, a estrutura sonora. Então, ele foca no estímulo visual da palavra, a forma global da palavra, e o acesso direto ao sentido. Então, é todo um ensino focado no sentido, porque o pressuposto é de que a linguagem, o sentido da linguagem é transmitir sentidos e comunicar, e é de fato. Porém, para o seu cérebro aprender a ler, ele tem que dominar o código. Ele tem que quebrar aquele código de maneira automática. E é importante diferenciar, né, o que é a alfabetização em si do letramento. Isso, né? Exatamente. Dessa função social da linguagem. E isso vem depois. Exatamente. Isso é a alfabetização. Né? Exatamente. Então, eu percebi assim que as descrições, as explicações, as definições sobre, né, qualquer conteúdo que fosse de língua portuguesa tinha se tornado extremamente difícil para ser compreendido pelos alunos, porque eles não tinham base de conhecimento da própria linguagem escrita, da essência da linguagem escrita, e da fonologia, não tinha relacionado a linguagem escrita com o que ela representa, que é a cadeia sonora. Então, por exemplo, as crianças não conseguem, na verdade, ouvir, de fato, essa sílaba tônica, para relacioná-la com o sistema de escrita e com o sistema de acentuação, né? E tudo isso tem que ter um trabalho muito consistente, desde sempre, desde a educação infantil, de consciência fonológica mesmo, né? E não é só definir, a sílaba tônica é a sílaba mais forte, que a gente pronuncia, não é assim que a criança percebe. E eu vejo que as pessoas não entendem o quão importante é esse trabalho, porque quando a gente fala de consciência fonológica, parece que é só som de letra. Palavra que termina igual, palavra que começa igual. Mas veja, se a gente lapidar, né, esse processamento auditivo para ensinar semelhanças e diferenças, não só com som de letra. Aliás, que na educação infantil não tem nem que ensinar nome de letra, nada disso, né?
mas sons de uma forma geral, né? Sons os graves, enfim, categorizar tudo isso, né? A criança já chega muito mais preparada para o primeiro ano. Uhum. E, professora Simone, em que momento, eu acho que seria interessante a gente abordar isso, aqui no Brasil, porque a gente sabe que essa questão dessa mudança de metodologia, ela aconteceu em nível mundial, né? Isso. Em que momento que isso aconteceu? Como que foi tudo isso? Então, eu mesma não tinha conhecimento, porque na minha formação de letras e de psicologia, eu não vi isso diretamente. Primeiro porque a minha formação de letras, ela aconteceu quando esse movimento estava começando no Brasil. Então, eu até ouvia, né, as pessoas, os profissionais da educação comentando, né, sobre as mudanças que estavam começando a acontecer, isso lá no começo da década de 90, mas eu não tinha noção do que era, né, porque como professora de língua portuguesa, a gente não tem, infelizmente, não tem esse contato com a alfabetização, né, eu acho que é uma lacuna aí da formação, né, tanto os pedagogos não serem formados em fonologia, em aspectos da linguagem, quanto nós, profissionais de letras, não recebermos essa formação sobre como alfabetizar, né? Bom, mas enfim, então eu sabia que tinha havido mudanças, mas não sabia quais. E aí, diante daquele quadro dos meus alunos, eu falei, não, isso não está certo, eu preciso entender o que está acontecendo, né? E aí eu comecei a investigar. E nessa época, 2013, foi a época em que eu entrei nas redes sociais, porque eu era avessa à rede social, até então eu não tinha. Em agosto desse ano, eu criei minha conta no Facebook para divulgar meu primeiro livrinho, que eu publiquei ali como professora. E aí, já no Facebook, a gente já começa a entrar em contato com outros professores que, né, que também são estudiosos e tudo. E um desses professores, né, um senhor, na verdade, ele não é professor, mas ele é divulgador, né, de trabalhos da educação, e ele falou, Simone, leia Os Neurônios da Leitura. Nossa, é fantástico, né? Daí, menina, esse livro caiu como uma bomba, assim, eu falei, meu Deus, é isso. E aí eu fui investigar, então, o que tinha acontecido na alfabetização, e quanto mais eu li, né, sobre o que se recomendava, o que estava ali, né, o que estava sendo produzido em termos de alfabetização no Brasil, dentro da área da pedagogia, né, da educação, porque fora já tinha gente alertando, falando, explicando a importância da consciência fonológica, da instrução fônica, tudo. Só que a educação se fechou para isso de uma tal maneira e continua fechada. Continua fechada, sim. Então, quando eu descobri a obra do professor Fernando Capovilla, eu falei, meu Deus, como que eu nunca ouvi falar desse homem na educação? Como que ele foi assim, né? E ele realmente fecharam as portas para ele foi a primeira pessoa assim que começou a bater de frente e alertar para os problemas, né? Esses e tantos. Ele tem uma fala no livro dele que eu acho muito que eu sempre dei mentorias, né, para as escolas e assim eles colocam que o pedagogo não está acostumado e não tem a prática, o exercício da pesquisa científica, e é verdade. Não tem, é exatamente isso. Sabe? Então, são outras áreas que vêm se apropriando disso, principalmente a psicologia cognitiva, porque o pedagogo não tem esse viés, né? E é uma falha na formação, muito. Então, não só a questão de ser anticientífica, porque é duro falar isso, mas é a verdade, a educação é completamente anticientífica, mas é uma questão, o que é pior é a resistência mesmo, entendeu? Ao que a ciência tem trazido. Então, hoje, você vê, assim, a negação ferrenha do pessoal que domina a academia hoje, a formação de professores no Brasil, né, que são referências,
E assim, o quanto eles são contrários à ciência da leitura, né? E eles tentam refutar, assim, sem conhecer, né? Você vê pela argumentação deles que, assim, que há um desconhecimento muito grande. Mas se eles têm essa abertura para continuar negando a ciência e continuar com uma argumentação que, apesar de falaciosa, não é detectada, é porque a gente tem um público aí, docente, que está precisando mesmo de ajuda, né, para sair da caverna aí, né, ir para a luz. Sabe que eu tenho a prática de sala de aula, né? Porque minha primeira formação é a pedagogia. E eu lembro exatamente dessa época, nos anos 90, eu trabalhava com educação infantil. Então, antes, a gente fazia muitos exercícios grafomotores. Isso, foi né? tudo proibido, abolido. E foi tudo de uma hora para outra, tira tudo isso, né? E agora não pode mais fazer. Eu acho que foi muito mal interpretado tudo isso também, né? Assim, a gente percebe que outros países, né, como França, a Inglaterra, Estados Unidos, eles entenderam que eles, né, aderiram também, né, à nova metodologia, ao moderno, mas ao longo dos anos, né, eles já foram mudando isso, né? Só que para entender e argumentar isso, né, eles, né, foi através de pesquisa científica para entender o que estava acontecendo. Exatamente. E aí chegou-se à conclusão de que era devido a essa mudança de metodologia. Então, voltam à metodologia anterior, né? E parece que nós aqui, a gente estacionou nisso, né? Que nem muito bem colocado, né, por você, o pessoal, o próprio, né, pessoal da área de educação é muito fechado para isso. Ano passado, eu fui dar uma aula sobre os fundamentos de neuropsicopedagogia e a gente estava falando de Lúria. E a gente estava fazendo um paralelo, né, das unidades funcionais com a alfabetização. E até uma aluna muito bacana, muito competente, assim, e ela falando, professora, eu estou ficando desconfortável com a sua fala, porque ela trabalhava numa escola totalmente sócio-construtivista, né? E ela, mas será que eu estou fazendo tudo errado? Né? Então, né, ficou esse questionamento aí, né? Mas pensando, né, no desenvolvimento cerebral, né, de uma criança, né, fica muito claro que você tem que partir, né, de partes para o todo, que o desenvolvimento isso. Foi ao contrário. Né? E porque é isso mesmo. E tanto na leitura, né, começando com o desenvolvimento da consciência fonológica, quanto na escrita, né? Porque hoje a gente vê, assim, é uma epidemia de disgrafia. As crianças não conseguem mais escrever. Por quê? Porque todo o preparo foi abolido. Então, você vê crianças que escrevem as letrinhas invertidas, que só escrevem letra bastão, que às vezes não... nem a letra bastão é legível, porque não tem... Porque toda a questão de você, não só da discriminação visual, mas do controle grafomotor, ele precisa ser construído e dominado pela criança progressivamente, de uma maneira lógica, adequada. E isso não é feito. Então, a criança é jogada no texto, em termos de leitura, e na escrita, cópia da palavra inteira, escrita do nome. Ou seja, essa criança que não consegue discriminar os traços básicos que compõem as letrinhas, aquilo lá para ela é um monte de sinal que ela não tem representação mental ainda precisa e adequada daquilo, e muito menos o gesto grafomotor no direcionamento correto para fazer aquilo. Então, são aprendizagens altamente complexas que são tratadas como naturais, como aquisição da fala. E não é, porque a aquisição da fala, o nosso cérebro biologicamente, ele nasce para adquirir a fala, então ele já processa os inputs auditivos sonoros da fala de uma maneira específica para quebrar isso e transformar em conteúdo, mapear com conteúdo mental, né, conceitual.
Agora, a leitura e escrita são aprendizagens de natureza cognitiva, neurocognitiva, completamente diferentes, né? Que a base delas são os sistemas conscientes, não os inatos estatísticos. E aí um problema de saúde pública, inclusive, porque exatamente. eu conheço psiquiatra. Eu tenho dó hoje, eu acho que professor vai ser tinham que pagar a insalubridade, assim, porque o professor tem que ser terapeuta, o professor, né, essa questão. Exatamente. Quantas crianças, esse questionamento eu levanto, quantas crianças não têm o diagnóstico de forma errada? Né? Isso. Porque não existe metade de uma sala disléxica, por exemplo. Exatamente. Né? Não existe metade de uma sala com TDAH. E aí tudo banaliza. Né? Isso. E não é por aí. Tanto que, né, as crianças que chegam aqui para nós, aqui no Supercog, eu sempre, como, né, tem um raciocínio alfabético, que é uma metodologia estruturada, eu falo, me dá 6 meses de trabalho, no mínimo. Depois a gente volta a conversar, para a gente entender o que é o que e o que vai sobrar. Exatamente. Às vezes não, e a grande maioria é uma dificuldade por despedagogia. Exatamente. O professor Vitor Hazi, ele tem um termo, deixa eu ver se eu me lembro, ele criou um termo, ele fala que não é um problema de aprendizagem, é de desensinagem. Desensinagem, alguma coisa assim. Não ensinagem, alguma coisa assim. E eu conheço psiquiatras também que atendem em consultório crianças, assim, adolescentes que não conseguem ler e escrever, que se envergonham, que começam a ter aquele comportamento disfuncional, né? E porque, assim, e puramente, às vezes é uma questão, assim, de déficit de processamento fonológico, de memória fonológica, e impactou a vida dessa criança de uma maneira que a gente não consegue nem dimensionar, né? Porque é toda a idade, a infância e a adolescência, e causando um monte de problema. E aí impacta na vida como um todo, porque não Com certeza. Assim, da língua portuguesa, vai mal em língua portuguesa. Não. Vai mal em tudo, porque tudo precisa ler, precisa interpretar. Isso, né? E assim, o índice de alfabetismo, né, de letramento da pessoa, ele se relaciona com o índice de qualidade de vida. Sim. Até de longevidade, de tudo, porque a pessoa, ela se torna melhor informada, ela tem emprego melhor, renda melhor saúde, melhor condições de se cuidar, né, de se... é um índice, assim, não é índice a palavra, é um fator de prevenção mesmo, Sim. de saúde e qualidade de vida, né? E o quão sério essa questão... Isso, e o quão sério essa questão do sistema, porque o sistema de ensino, o público, né, o privado ainda a gente consegue algum manejo diferente, mas o público de não ter retenção. Então, as dificuldades vão se acumulando ao longo da vida acadêmica. Isso. Né? Eu costumo dizer assim, que até o 5º ano, né, dá conta. Aquele paciente vai empurrado. E os professores têm essa característica de acolher, né? São mais do 6º ao 9º, o bicho pega um pouco. No ensino, médio, a ladeira abaixo. Então, mas você vê, ó, na minha realidade, na minha escola, é assim, todo ano que vai, né, a gente recebe alunos no 6º ano, então, quando eles estão no 5º, não, a turma é boa, é ótima, e não sei o que, quando chega no 6º ano, dá aquela queda, assim. E aí a escola mesmo fica, nossa, mas por que isso acontece? Porque, infelizmente, aqui em Itatiba eu não tenho abertura para falar, menina. Meu Deus. No meu ambiente de trabalho é impressionante. Então, eu fico quieta, assim, né?
já tentei muitas vezes, é muita dificuldade, as pessoas não, né? Então, e eu fico ouvindo assim, nossa, mas o que que acontece? Eles eram tão bons. E aí, às vezes, a gente ouve o sermão nas crianças. As crianças ouvem o sermão. O que que aconteceu com vocês? Vocês eram a melhor turma, vocês eram ótimos, não sei o quê. Olha só a média, não sei o quê. Porque tem aquelas coisas dos índices de tudo, entendeu? Então, você vê escola, Secretaria da Educação, todo mundo correndo ali, né? Arrumando aquelas estratégias, aquelas coisas para tapar buraco, e muda avaliação, e muda sistema de correção, e muda conteúdo de curso de formação docente, e muda entre aspas, né? Porque eles não abrem mão, né? Também não dão oportunidade para quem pensa diferente se manifestar, né? Então, a menina é muito complicado, assim, me dá desespero. Eu Eu imagino sofro porque eu tenho que me conter muito, é, sabe? é. E a gente Então, sabe, né, que né, da forma correta, como funciona, né, como as pessoas, as crianças, as famílias poderiam ser beneficiadas, né? exatamente. Assim, uma fala que eu, né, quando dou aula, eu falo, pelo amor de Deus, quem sair daqui dessa aula falando, continuando a falar que tudo tem o seu tempo, que vai dar o clique, Não, eu vou dar zero, eu brinco. isso, viu? E, deixa a Porque não criança vai dar clique. dela. É. Não, tem que intervir, dar o feedback corretivo, pegar na mão e ensinar essa criança. E aí me perguntaram, mas eu Entendeu? não corrigir o erro? É óbvio. A gente tem que ser um parâmetro, a gente tem que mostrar para a criança o caminho certo. Por enquanto, a criança está funcionando na tentativa e erro, e isso é muito ruim, é muito É frustrante. horrível, é frustrante. Sabe que eu cheguei uma vez numa escola para dar devolutiva de um paciente, e daí a professora olhou, né, falou assim, nossa, mas aqui ele escreve. Eu falei, meu Deus. Então, conta para mim o que você faz, que santo que baixa aí, porque não baixa comigo, porque comigo ele não escreve. Exatamente. Aí mostrei o papel, mostrei, está aqui. Não, mas o que eu estou falando é de hipóteses de escrita. Falei, você está falando que ele escreve um monte de letra aleatória e ele finge que está escrevendo e você finge que, né? Agora põe uma palavra, né, para ele decodificar. Não escreve. Não, daí eu falei, então nós estamos falando de construtos diferentes, né? Eu estou falando de realmente conseguir empregar ali, né, grafema, fonema de forma correta e não colocar letras aleatórias E aí, para hipotetizar uma palavra, uma escrita, né? exatamente. E assim, eu vejo que as pessoas estão num estado, na educação, num estado de dormência tão profundo, isso enraizou tanto na mente que elas perderam o bom senso, a capacidade lógica. Então, você pega uma criança de 11, 12 anos, que tem autismo, que tem DI, não consegue nem mal consegue segurar o lápis, não consegue fazer traços mínimos, básicos, com controle e tudo. E aí você fala, olha, tem que ter atividade grafomotora, tem que ter, né, primeiro aprender os traços básicos, do mais simples para uma... E aí você ouve, não, mas não pode voltar muito para trás. Uhum. Na minha escola não deixam. Teve uma aluna minha que falou assim, professora, mas... Dela falou assim, professora, mas ó, que ninguém saiba, na hora que eu fecho a porta, ninguém sabe que eu estou ensinando som de letra. Exatamente. Vai fundo. Isso não pode, porque você vai voltar muito, vai desestimular. Isso ele já faz. E outras coisas, assim, eu também, assim, tem que dar satisfação, por que não uso livro didático, por que eu corrijo, uso caneta vermelha, né, assim, aquelas coisas, e não porque eu estou sendo opressiva, mas porque você corrige para dar um feedback para o aluno. Ele Sim. precisa, e os alunos falam, professora, eles querem o retorno, entendeu? Eles têm vontade de aprender, não tem isso de que, né, é feliz aquele que não aprende. E o ensino significativo é aquele que faz sentido para o aluno, ele entende o que ele está fazendo, por que está fazendo, e eles conseguem fazer aquilo.
com um grau de desafio, ele consegue fazer. Agora, você pega uma criança de primeiro aninho, que não sabe ler e escrever, manda ela ficar copiando palavras, escrevendo o próprio nome, e lendo Gato, as textos. palavras gato, uva, casa, não sabe nem a complexidade, né? Que um S entre vogais, sem som de Z, né? Não. Decorou o Então, bloco visual. e eu escuto de tudo, assim. Então, por exemplo, uma vez um professor mencionou, mas olha, diante do mau desempenho dos alunos, né? Mas como que a gente vai ensinar tal conteúdo? Olha como eles escrevem tal e tal palavra, e ele colocou na lousa, assim, aquelas ortografias absurdas que eu falo, não são erros de ortografia. E na hora, lá no meio da reunião, eu falei, olha, isso não é erro de ortografia. Aí o pessoal parou e me olhou assim, assombrada, como quem diz, como que essa mulher é professora de língua portuguesa e está dizendo que isso não é erro de ortografia? Aí a pessoa me virou e falou, mas se não é erro de ortografia, é erro do quê, então? Eu falei, de ensino. Eu falei, isso aí não é erro de ortografia. Eu falei, erro de ortografia é quando a criança sabe escrever, a pessoa sabe escrever, e ela tem dúvida nas ortografias irregulares, bate aquela dúvida, é com S, é com Z, é com cedilha, é aquela dúvida ali. Eu falei, essa aberração aí é a completa ausência de conhecimento de como funciona o sistema ortográfico da língua portuguesa e como esse sistema codifica a estrutura da língua. E por isso que no raciocínio alfabético a gente trabalha não só palavras, mas como também pseudopalavras. A gente trabalha muito com palavras que não existem. E a criança que consegue decodificar uma pseudopalavra, com certeza ela vai conseguir ler qualquer palavra, né? E colocar significado naquilo. Exatamente. Então, mas a situação é geral, viu, Verônica? É a minha realidade. Não, eu imagino. E queria aproveitar para que você pudesse nos contar um pouquinho mais o que embasou, né, o livro da falácia do socioconstrutivismo, apesar de a gente já ter falado bastante, né? E esse contra o anti-ensino da língua portuguesa. Contra o anti-ensino. Eu queria ler, eu até grifei aqui, que eu achei muito interessante, né? Nesse capítulo que fala sobre a organização do ensino a partir dos limites da memória de trabalho. Olha que coisa interessante, né? Se os professores entendessem do processo atencional, processo de memória, como que isso se dá no cérebro, seria fantástico. E aí você coloca que a nossa memória de trabalho é incapaz de pensar criticamente e desenvolver raciocínios complexos quando dispõe apenas de novas informações, ainda não organizadas e representadas na memória de longo prazo. Isso. Olha que importante isso. Por quê? O que aconteceu? Quando eu fui ler, né, voltei para a sala de aula de língua portuguesa, me deparei com aquele problema, eu quis entender. Desse entendimento surgiu o falácia. Só que eu estou em sala de aula, eu falei, não, tem que ter um caminho. E a literatura tem que ter isso. E aí, o que eu fiz, né? Eu fui rastrear, eu passei 4 anos aí lendo e rastreando a literatura de processamento da linguagem, de como o cérebro lida com a linguagem oral e com a leitura escrita, né? E a relação disso com esses sistemas de aprendizagem, né? E aí, o contra o anti-ensino é isso, ele é uma crítica, né, ao ensino da língua portuguesa como nós temos hoje, mas ele já aponta caminhos aí, né, a gente organizar. E uma das maneiras é você oferecer contextos específicos de manipulação da linguagem, né? Então, porque assim, estudar a língua, né, é você ir além do sentido. Não é você ficar no sentido, porque o sentido, o cérebro, ele já dá conta sozinho. Se você tem vocabulário, ele já capta o sentido, né? Então, porque o sentido, ele depende, né, de conhecimento do vocabulário e de outros aspectos que não
se relacionam tanto com a linguagem, mas com o próprio raciocínio, a capacidade cognitiva da pessoa no geral. Agora, para o desenvolvimento da linguagem, da competência linguística e do raciocínio linguístico, você tem que ir além do sentido para entender a forma, como a estrutura da linguagem formata e funciona. Porque a linguagem, ela é um Lego, é uma engrenagem. Então, se você conhece as peças da engrenagem, sabe usar, você constrói qualquer tipo de estrutura discursiva, né? Então, é ir além disso. E para você ir além, você tem que ter contextos específicos que direcionem a atenção da criança para essa estrutura que ela precisa manipular. E não ir todo por um sentido que não tem muito lé com cré. Vamos supor, vou dar um exemplo para você. Um exemplo que eu sempre é muito presente. Por exemplo, a criança precisa entender o que é vocativo, né? O vocativo, ele é uma pecinha da estrutura ali, uma pecinha desconectada, né, em termos de sintática, mas ele é uma pecinha dali da estrutura da linguagem, uma pecinha independente. E para você entender o que é vocativo, você tem que entender que ele é essa pecinha independente. Você não pode ir pelo sentido. Se você define vocativo para a criança, olha, vocativo é aquele termo que o falante usa para se dirigir ao seu interlocutor. E aí você dá exemplo nos gêneros, olha, cartinha tem vocativo, prezado Maria Cecília, como vai você? Ou mensagem tem, né, qualquer mensagem que você manda tem vocativo. Mas se a criança não manipular isso, e principalmente se ela não manipular em práticas específicas ali, em contraste com outros termos da linguagem que também designam o interlocutor, a segunda pessoa, ela não entende o que é vocativo. Então, você fala, você explica, e você dá o exemplo, e dá a atividade só daquele jeitinho. E ela acha, então, no gênero textual, ela acha na cartinha, ela acha... Tirou daquilo, quando você dá uma atividade assim, que tem... Maria, você vai comigo ao cinema hoje? A maioria das crianças grifam você. Uhum. Vocativo. Só que você não é o vocativo aí, ele é o sujeito do verbo ir, né? Então, são conceitos que se relacionam com a estrutura e o modo como a estrutura funciona, né? E tem inúmeros, assim, que eu noto diariamente a dificuldade dos meus alunos. Mas por quê? Porque eles não manipularam em contexto específico essas ocorrências. Eles não conhecem as palavras da língua, o comportamento delas, como o substantivo se comporta em todos os contextos, principalmente na frase, como os verbos se comportam, tá? Então, você fala assim, você vai explicar para a criança, verbo é ação. Eles chegam falando isso para mim no sexto ano. Verbo é ação. Tá, então você fala assim, os professores vão se reunir amanhã, a reunião será de manhã. Eles falam que reunião é ação, e é mesmo, porque é um substantivo que designa uma ação, mas é substantivo. Sim. Porque qual é a função do substantivo? Não é que ele é um nome, não é só isso, o substantivo é a formatação que a linguagem faz de qualquer fenômeno do mundo como um objeto. Então, por exemplo, você fala, está chovendo lá fora. É um acontecimento, é um evento, é um fenômeno da natureza. Mas a linguagem humana, ela tem o potencial de formatar aquilo como um objeto para ser expresso. A chuva, e aí é um substantivo, ela formatou daquela maneira, está forte. Então, a gente tem que, quando estudar a linguagem, olhar para a formatação, para a forma, que é a gramática.
E aí eu fico pensando, né, o quão importante seria todo esse conhecimento pela parte de quem elabora os materiais didáticos. Porque vai fazer toda a diferença. Exatamente. Toda a diferença. Então, eu estou tentando chegar nessa parte. Porque depois da crítica do falácia, do anti-ensino, né, que aponta um caminho, mas ainda dentro da perspectiva teórica, né? Agora vai sair em março, entre março e abril, um guia, um manual, e aí estou chegando nesse programa de ensino, nesse currículo focado na forma, na estrutura. Que legal. Vamos ver. Porque não é só uma crítica, né? Tem todo... Não, eu sou... Aí você chega com uma resolução. O hiperfoco aqui, enquanto eu não terminar. Não sossega, né? Não. E eu vou começar aí, a partir disso, organizar as minhas próprias coisas e práticas, que eu vou, porque está tudo esporádico, e, né? Para tentar começar a organizar isso, para disponibilizar, inclusive. Nossa, que importante isso. Eu faço, né, pela minha dislexia, eu achei, me marcou demais esse capítulo, porque a memória de trabalho, realmente, ela... Então... fica prejudicada, né? E aí, quando a minha segunda professora de alemão foi aula particular, e ela era formada em letras. E aí, numa aula experimental, ela me veio com um texto gigante, sabe? Eu estava ali no começo, né, do aprendizado, daí eu falei, não, deixa eu te falar que eu estou me sentindo a anta da anta da anta. Ainda bem que eu sou bem resolvida hoje com isso, trabalho com isso, então eu tenho que dizer como me dá aula. Porque senão eu vou me frustrar e eu vou desistir de aprender. Exatamente. Então, eu quero, o que você quer que eu aprenda aqui? Me dá 2 verbos. Daí, desses 2 verbos, vamos fazer frasezinhas. Eu comi banana. Eu comi banana. Exatamente. Eu comi banana ontem, eu comi, sabe? E vamos crescendo. Agora, se você chega com esse catatal de vocabulário que eu não conheço, eu sei ler tudo, porque eu sei som de letra, mas eu não sei o que eu estou lendo. Exatamente. Eu não tenho um vocabulário, eu não tenho esse repertório. Exatamente, porque outra coisa que acontece, Verônica, as pessoas confundem capacidade de ler com compreensão leitora. São 2 coisas que, embora caminhem juntas, do ponto de vista da cognição, são processos distintos. A capacidade de ler é você acessar a fala que está no texto, a linguagem que está no texto, a mensagem. Agora, a compreensão da mensagem, ela implica conhecimento de vocabulário, conhecimento de mundo, capacidade de raciocínio, de fazer inferência, categorização, generalização e de tudo mais, assim, analogia, correlação de coisas, memória, você tem que manter informação na memória para correlacionar com outras, o nível de atenção que você está tendo ali. Quantas vezes a gente não pega um texto para ler cansado? Você lê a página, quando você chega no final, você leu tudo. Mas não entendi nada. Nada do que você leu. E é isso, assim, e aquilo que você falou, né, da memória de trabalho, o que eu quis dizer, no fim eu falei tanto, né, não sei se eu expliquei, é que as atividades hoje, voltando ao vocativo, elas estão todas no contexto ali, e não trabalha o aspecto em si. Então, a criança ali, ela olha o contexto, o sentido, ela acaba entendendo, mas ela não entende de fato o que é um vocativo do ponto de vista estrutural, porque não tem um contexto limitado em que ela possa manipular aquilo dentro do limite de memória que ela tem, que não entre mais 500 mil estímulos de sentidos para desviar o foco da estrutura, que é o que ela quer aprender. Deveria, né? Sim. Porque é o alvo. Com certeza. E então, isso fica muito claro ali, né? Porque o aprendizado só acontece quando ele realmente é transportado, né, para essa memória de longo prazo. E eu exatamente. Vejo, né, com essa grande quantidade de conteúdo, né, que o professor tem que correr atrás, corre,
né? Fica tão superficial que ele Exatamente, o conteúdo não é assimilado. não é assimilado, né? Por exemplo, veja, como que se trabalha verbo modo verbal imperativo. Gente, para a criança entender modo, o modo é um aspecto completamente abstrato dos verbos, entendeu? É um aspecto muito abstrato. E eles, vamos ensinar modo imperativo, aí pega aqueles gêneros instrucionais que tem, né, receita de bolo, sei lá, né, qualquer manual que ensina, faça assim, coloque assim, dobre aqui. Então, esses verbos, eles estão no imperativo. Só que como o foco é no sentido, a criança não capta a forma do verbo. E o principal, Verônica, é que ela nunca manipulou o verbo, ela não conhece, de fato, essa categoria de palavras, o comportamento delas, as variações que ela sofre, os traços semânticos que esse tipo de palavra transmite ali na estrutura de tempo, de pessoa, de número, ela sofre variações e de modo. Então, se a criança nunca olhou para aquela palavra e o modo como ela varia para expressar esses traços, ela nunca vai entender o que é modo verbal. Ela vai achar ali no contexto amplo entendeu? Significativo, né, entre aspas, da aprendizagem, mas ela não vai entender o que é modo verbal. Sim. Sabe? Então, é nesse sentido. E mesmo que você defina, olha, um verbo no modo imperativo funciona assim, assim, assado, como ela não tem conhecimento do verbo, que ela nunca manipulou, consolidado na memória de longo prazo, a memória de trabalho dela não vai dar conta de assimilar. É isso que ela carrega, porque é muita informação. Não vai. Né? É não muito. vai dar conta. É bem por aí, bem por aí. Eu acho que seria legal da gente abordar, né, o que foi chamado, né, nas reportagens de o milagre do Mississippi. Tá. Né, que aconteceu nos Estados Unidos, né, que os índices de leitura melhoraram bastante após mudanças na forma de alfabetizar. Isso, nesse estado. Então, o estado do Mississippi, ele tinha um histórico, né, de ser lanterninha dentre os demais estados, né, dos Estados Unidos, e desempenho, né, leitura e escrita. E acho que há alguns anos, o governo do estado começou a fazer essas mudanças, né, mudando o currículo, formação de professores, né, e com o viés da ciência da leitura, né, então entrando com ensino fônico e criando aí toda uma, né, são várias frentes aí, então mudou o currículo, formação de professores, materiais didáticos, né, que as escolas recebem, programas de incentivo também, né, e de avaliação, né, então, e é interessante que em alguns anos eles saltaram ali, né, do fim da lista, né, estavam lá em quase 40º, 36º, eu acho, e agora eles estão entre os 20 melhores estados, né? Estão assim, subindo ano a ano, né? E isso é uma experiência assim que se repete, né? Tanto o contrário aconteceu na França, na Inglaterra, na década de 90, quando eles flexibilizaram os currículos, né, e adotaram a abordagem global de alfabetização, imediatamente, né, começou a cair o desempenho, e aí esses países já retornaram, né, e a Finlândia agora é um outro país também que flexibilizou, né, os currículos, né, comprou essa conversa aí, né,
da autonomia da criança, da aprendizagem por descoberta, né, do ensino significativo. Não que o ensino não deva ser significativo, mas deve ser significativo para a criança, de fato, não para quem está aplicando. E assim, é um caminho, Porque é uma crescente. Então, tem que ter uma base, né, sólida para você ir fazendo inferências. exatamente. Né? Por exemplo, o socioconstrutivismo, essa questão, eu acho super interessante eu trabalhar com projetos, eu acho legal, essa interdisciplinaridade, isso é bacana. Uhum. O que a gente está falando aqui é com relação à forma de alfabetização, né? E isso não é efetivo, né? Não, é o que eu chamo de anti-ensino. Todas as boas ideias, por exemplo, o ensino tem que ser significativo, ele tem, de fato. Só que nesse caldeirão teórico do socioconstrutivismo, isso resulta no quê? Anti-ensino. Uhum. Você não pode fornecer ensino explícito para a criança, você tem que criar um contexto significativo. Tudo bem, aquele contexto pode ser significativo para outros aspectos, mas não é significativo para a aquisição daquela compreensão. Por exemplo, você vai, professor lá no segundo aninho quer ensinar verbo imperativo para as crianças, ou quer que a criança aprenda a escrever receita de bolo, e ele vai para a cozinha da escola e pede para as crianças trazerem, cada um traz um ingrediente, faz o bolo com a criança e come o bolo com a criança. Isso aí é um aspecto significativo da experiência, mas não tem nada de significativo para o aprendizado-alvo que ele tem, que é aprender a, sei lá, ler, a escrever uma receita de bolo. Jogar jogos, criar jogos, não tem nada de significativo para apoiar a escrita de regras de jogos. São domínios de conhecimento, né, completamente distintos. Então, eu chamo de um ensino burro. Sim. Eu sei que eu sou agressiva, mas eu chamo mesmo, porque não é possível que ninguém perceba. Eu, professora de 6º ano, tenho que fazer os meus alunos que não sabem ler e escrever palavrinhas, escreverem contos de aventura. Logo no primeiro bimestre. E aí, qual é a orientação que a gente recebe da formação docente? Olha, professor, vamos brincar de caça ao tesouro. Vocês inventam tesouro, escondem o tesouro na escola, saem com os alunos, vão procurar o tesouro. Gente, imagina aluno de 6º ano, tudo capirotinho, né? Você vai sair da sala, você vai brincar, a criançada vai fazer aquela agitação. No que é essa dinâmica, né? Essa atividade? O que isso tem a ver com a elaboração mental de se produzir uma narrativa de aventura? Nada a ver. Olha, por isso eu fico doida. Então, as pessoas compraram essa coisa do anti-ensino. A aprendizagem por descoberta, autonomia. A criança tem que ter autonomia. Ela não pode ter ninguém fazendo tudo por ela tem que certas coisas experimentar e descobrir sozinha. Mas não certos aspectos da leitura, da escrita, do aprendizado da matemática. É para isso que, em milênios de história, se criaram as escolas. Sim. Entendeu? É uma função, né? Não, a criança não tem condições de sozinha, ainda mais aquelas que tiveram um ambiente, né, da pré-escolar extremamente empobrecido em termos de linguagem, de vocabulário, que tem problemas de processamento fonológico, memória fonológica, ela nem discrimina a cadeia sonora das palavrinhas, ela nem consegue manter aquilo na memória. Como é que ela vai levantar a hipótese de uma coisa que ela não está nem discriminando? Aquilo não entrou na mente dela de maneira nenhuma. Como é que ela vai levantar a hipótese? É um massacre. Né? Eu vejo que é um massacre não só, né, de alunos que estão condizentes, de repente, com aquele ano escolar, né? Mas agora, pegando com relação à inclusão, é um massacre total. Até piorou. Está naquele nível, né? A gente aqui no Superpog, né, tem um paciente, e ele estava no 3º ano.
E todo mundo, ai, porque não aprendeu a ler e escrever, não aprendeu a ler e escrever, não aprendeu a ler e escrever. Gente, a gente foi fazer uma avaliação neuropsicológica, a idade mental da criança era de 3 anos e 5 meses. Ah, Porque ele desvirtua em sala de aula, porque falei, gente, qual criança de 3 anos e 5 meses, que não seja superdotada, que aprende a escrever e a ler? A hora que a gente baixa o nível de complexidade, né? Porque ele tinha que estar, porque ele era aluno de inclusão. É um pecado isso. é um pecado, Ele tinha que estar no 3º ano. A hora que baixa e que põe atividades que ele cognitivamente consegue acompanhar, ele se comporta melhor. Nossa, que Porque melhor. isso é significativo para ele. Uhum. Ele entende aquela atividade, ele consegue fazer, ele não tem aquela frustração, aquela baixa autoestima, né? Porque a todo momento, né, o sistema fica reforçando a incompetência. Exatamente. Reforçar essa incompetência. Porque o coitado do professor lá, que tem 15, 20 crianças, ele não dá conta disso. Não dá. Eu vejo, assim, a minha realidade, eu me frustro muito, porque eu gostaria de fazer muito mais, mas entendeu? A gente não tem como, e tem toda a vigilância para cumprir o currículo e dar conta do conteúdo, né? Então, a gente vai assim, tapando o sol com a peneira, e aí o que você percebe? As crianças, sabe o efeito Mateus? Quanto mais tem, mais lhe será dado, quanto menos tem, mais lhe será tirado. Aquelas crianças que mais têm condições, que são inteligentes e têm poucas lacunas, são as que mais se beneficiam das atividades ainda que eu tento levar, porque elas acabam entendendo e, né, dando. Agora, aquelas que menos, as que mais precisam e que mais têm problema de desempenho, são as que menos eu consigo ajudar às vezes, porque você não está ali com a criança toda hora. Você sabe que você precisa sentar com a criança e estar ali e fazer só aquela atividade, tudo. Então, é muito complicado acompanhar. Às vezes eu tento, assim, principalmente a parte da escrita, né? Eu olho um por um, oriento tudo, mas se você deixou 1 segundo, 1 minuto sozinho, a criança volta a fazer do jeito dela. Você pode explicar, olha, aqui o traço é descendente, é de cima para baixo, aqui, fez comigo, fez. Leva na lousa, eu faço, seguro na mão. Quando ela vai para o papel, ela faz errado de novo. Tem que ter alguém ali, então, uma intervenção, 1, 2, até aquilo ser automatizado, realmente compreendido, e depois disso tem que ser praticado. Então, é um processo, gente, que... E o pessoal da educação, eu vejo que eles são bem resistentes com relação à palavra treino. Né? Nossa Senhora! Não, porque aqui ninguém treina. Não, mas treina sim, o cérebro precisa de repetição para poder consolidar. Com certeza. Né? Se você não repete, não consolida. Né? E os cientistas, eles falam isso, né? O Daniel Willingham, naquele livro A Criança que Lê, ele fala muito claramente. Então, depois que a criança adquire o princípio alfabético, ela começa a decodificar, ela vai ter que treinar, que praticar essa leitura em textos decodificáveis para ir criando representações, né, ortográficas, até o cérebro começa a criar automaticidade e ler diretamente a maioria das palavras. Bate o olho e o cérebro, o movimento, o reconhecimento é automático, né? Mas ele fala, então, certas crianças precisarão de 10 repetições, outras de 20, outras de 100, outras de 500, para atingir o mesmo nível de desempenho. E é isso mesmo, né? Quem é estudante de música ou foi, né, toca um instrumento musical, sabe. Tem que treinar, não tem exatamente. E esportista, né? Todo mundo, um bailarino, um ginasta, ele tem que treinar até o corpo adquirir o domínio daquele movimento, daquele gesto, daquele, né? E aí, no raciocínio alfabético, a gente tem realmente treino de leitura
né, para aumentar não só a fluência, mas como a discriminação visual correta. Isso. Ele faz gráficos de desempenho, né? Então, e a criança, ela fica motivada, porque ela fala, nossa, me superei, sabe? Não é uma coisa pesada. Eu acho que quem deixa pesado é a forma com que o profissional mediador, né, interpreta. Isso, exatamente. Eu sempre falo isso. É a forma como essas atividades são dadas e apresentadas para a criança. Com certeza. Né? Com certeza. Então, é isso. É como a escrita. A gente poderia ficar aqui horas e horas e horas e horas, né, conversando, que eu acho que é uma paixão sua e uma paixão minha também. Com certeza. Mas, para a gente encerrar, que mensagem você gostaria de deixar para esses educadores, para esses pais, né? Eu acho que fica muito claro, né, com o exemplo dos Estados Unidos, que não é só mudar, de repente, a metodologia, teve que ter treinamento, né? Tem que ter treinamento. Teve que ter uma mudança geral, né? Isso. E que recado que você deixaria com todo esse conhecimento adquirido dos 2 livros, na sua prática aí, né, do dia a dia, de sala de aula, né? Isso, e eu vou dar assim, né, deixar um conselho como mãe também, né? Leiam muito para os seus filhos, para as suas crianças. Então, pais, leiam para os seus filhos desde bebês. Leiam muito. E professores, leiam para seus alunos, né? Ouçam muita música, cantem muita música, se habituem, né, a cantar com as crianças. E, no caso, procurem... por essa área da ciência da leitura, alfabetização baseada em evidências, né, educação baseada na ciência, a gente procura, já tem bastante coisa, o Instagram tem páginas, assim, muito bacanas, inclusive de mães educadoras, professoras alfabetizadoras, né, então, esse tipo de conhecimento, ele está chegando em todos os níveis, tanto para pais, como para professores, alfabetizadores, como para professores no geral, como para quem quer até em nível de pós-graduação, né, de especialização também já tem. Então, procurem, né, porque as nossas crianças precisam, elas precisam. Do exemplo, né? Eu costumo dizer, exatamente. Tem maneiras de educar uma criança, pelo exemplo, Pelo exemplo, exatamente. Porque fala, eu ouço pais, nossa, eu compro tanto livro para ele, ele não lê. Mas você, pai, lê. E cresceu vendo você ler, e a importância dos livros para você e para a família. Existe um momento na rotina da família de leitura, né? Porque tudo isso importa. É lógico que vai entrar também a característica das pessoas, né, dos filhos. Então, você tem 3 filhos, 2 gostam de ler, um já não gosta tanto, né? Mas esse hábito, né, diário, ele é poderosíssimo em todos os aspectos, Verônica. Eu vejo até principalmente na criação do vínculo, porque é um momento que você está ali, olho no olho, ouvindo, a sua criança está aprendendo com você, conectado, exatamente, você falou a palavra correta. E isso é tão poderoso, eu vejo que pais que fazem isso, depois não tem essa história de, nossa, meu filho virou aborrecente, perdi meu filho, não conheço mais, não tem. A conexão é tudo, né? E assim, hoje... é autêntica. E assim, todo mundo trabalha, todo mundo tem uma vida, né, profissional, então que nesses momentos, né, de conexão, realmente, eles são ricos e que possam existir cada vez mais. Exatamente. E aí eu queria aproveitar, professora, para também convidar as pessoas, né, para falar sobre a nossa comunidade Supercog, que ela é um espaço que foi construído justamente para profissionais não só da saúde, como da educação, pais, maravilha, e pessoas que desejem aprofundar os seus conhecimentos, é um espaço de trocas de experiências, né, para que a gente possa crescer junto, refletir junto, e assim, cada vez mais, né, ampliar conhecimentos e para que esses conhecimentos cheguem
cada vez mais longe. E temos também a metodologia do raciocínio alfabético, que ele tem a versão para alfabetização, e agora, né, em breve lançaremos também para essa intervenção linguística, né, não só de pessoas neurodivergentes, mas também pessoas que precisam, né, de alguma forma, lapidar esse aprendizado da leitura e da escrita. Gostaria de agradecer imensamente, né, por essa nossa conversa, que a gente possa ter outros momentos aí, né? Com certeza, será um grande prazer. Eu que agradeço, Verônica. Adorei participar. Muito obrigada. E assim, a gente fala, né? É diferente a fala de uma pessoa que só pesquisa a teoria e pessoas que vivem isso, né? Então, diariamente. Diariamente, é uma batalha diária, né? E eu gostaria de dizer que todas essas informações estarão aqui na descrição, né, desse episódio. E queria, né, terminar com um grande aprendizado que eu tive, não só com Stanislas Dehaene, a doutora Celie Schwevitz, enfim, de todas as leituras que eu venho fazendo, que não tem como, né, que a gente sabe que está muito claro que o aprender a ler não é natural, não é inato, né? E que esse aprender a ler de uma forma consistente é um dos maiores instrumentos de liberdade que um ser humano pode ter. Exatamente, perfeito. Né? Então é isso, gente, e até o próximo episódio.